Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez, dê-lhe o seu louvor, a sua adoração. Pode estar sentado em nome de Jesus, você que ainda não está. Que alegria, né? Estar domingo de manhã na igreja. Eu sempre falo que, para mim, é um do culto mais especial que tem, é o domingo pela manhã, né? Poder dedicar ao Senhor esse tempo, poder falar com o Senhor no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia. São as minhas primícias ao Senhor, minha primícia de trabalho, minha primícia de adoração, minha primícia de palavra, as minhas primeiras palavras da semana dirigidas ao Senhor. Que alegria, como é bom poder estar aqui, como é bom poder adorar a Deus contigo. Se eu pedir para você pular um pouquinho para a fileira de cá, você fica chateado comigo? Só para a gente poder ficar mais juntinho, você pode? Se você puder me ajudar tanto, e eu consigo me dedicar mais a transferir para você aquilo que Deus quer falar nessa noite, nessa manhã aos nossos corações. Tivemos uma semana muito intensa, né? Semana muito poderosa, muito intensa na nossa igreja. Sexta-feira foi a festa da família do IPE junto com a Rede Kids, com a família Viva. Foi tão poderoso, foi tão lindo ver tantas famílias, tantas crianças sendo impactadas pelo amor de Cristo, ouvir depoimentos de pais assim, felizes, contentes, alegres, satisfeitos. Nós fizemos o anúncio da transição da identidade visual da escola para o próximo ano, e alguns pais vieram falar comigo, pastor, vamos aproveitar e vamos expandir os anos então, vamos por mais anos, né? Vamos aumentar a faixa etária, chorando até. Eu queria tanto que meu filho continuasse, e nós estamos buscando isso. Não sei se Deus vai nos dar essa graça para esse ano, mas nós estamos buscando isso. Mas eu queria que você orasse por isso. Mais do que orar, eu queria que você se envolvesse. Existe uma fala, né? Uma metáfora no mundo corporativo que talvez possa ajudar muito a gente nesses momentos. Dizem que teve uma reunião na floresta, né, na fazenda, porque precisava se fazer uma farofa. E aí os bichos se reuniram e começaram a discutir o que cada um ia dar. E aí um fala, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Parece junta a panela da igreja, né? Faz a lista lá e fala, o que cada um pode dar e tal. E a galinha disse assim, eu vou dar os ovos da farofa, os ovos é comigo. E aí um olhou para a cara do outro e falou, não, os ovos tá ok, mas falta alguma coisa. E aí o porquinho disse assim, tá bom gente, eu vou dar o bacon. Só que o bacon significa ele morrer. A galinha dá algo que ela produz, o bacon dá o porco dá a sua própria vida. E às vezes na igreja a gente precisa entender isso como reino, né? Jesus deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. E espera que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. Qual que é a estatura do varão perfeito? É a estatura que você seja capaz de entregar a sua própria vida. Né? Foi o ápice da vida de Jesus na terra, como homem. Então a gente fala, a estatura do varão perfeita, você sabe como Jesus, tudo isso. Ele continua sendo isso e é muito mais. Mas não é só isso. E às vezes num projeto como esse, como a escola, como o JET, você fala assim, tá bom, eu vou orar, eu vou dar o que eu tenho, vou dar daquilo que eu produzo. Mas você talvez não tenha se empenhado em divulgar, em trazer o seu filho para a escola. Falar, eu vou matricular meu filho na escola da minha igreja. Eu nunca falei assim tão abertamente sobre isso, mas Deus tem gerado uma responsabilidade tão grande, querido, na minha vida, um peso de responsabilidade tão grande, que eu prefiro obedecê-lo. Então assim, não tem motivo para você não colocar o teu filho na escola. Estou te dizendo, não tem motivo. Todos os motivos nós podemos resolver e te ajudar, seja ele qual for. Estava conversando com uma pessoa esses dias, com uma pessoa que está trabalhando com crianças com TDAH e autismo, que tem um grande número de crianças hoje, né? Assim, avassalador. Eu acho que por conta de muitas coisas, por conta da agenda dos pais, por conta
da mídia, por conta da alimentação, tudo isso tem gerado muitas crianças com algum tipo de transtorno, e nós podemos testemunhar como Deus tem usado a escola para abençoar famílias e crianças com esses transtornos. A experiência é fantástica. Você fala assim, mas vocês se especializaram nisso? Não. Nós só amamos as crianças e dedicamos a elas tudo que nós temos. E o principal, o Espírito Santo de Deus. Então, deixar o seu filho num ambiente onde Deus não é honrado, onde nenhum princípio bíblico é ensinado, apenas matemática e português, querido. Deixa eu te falar, no dia que o anticristo vier, matemática e português não vai salvar teu filho. Tá? De todo o coração. Se Deus falasse comigo hoje que eu ia embora, que eu ia morrer, que Ele ia me recolher para a glória, o conselho que eu ia dar para os meus filhos é: não se afaste da presença de Deus. Eu não ia falar para eles estudarem muito, para eles casarem com a pessoa certa. Eu ia falar: não se afastem da presença de Deus. Eu acho que é o que mais importante nós podemos entregar. Então, cuidado, para você não ser tomado pela cultura do mundo, ao invés de ser tomado pela cultura de Deus. Amém? E o JET também é isso. O JET é essa escola de inglês que Deus abriu, escancarou para a gente trazer para a igreja, e de uma forma muito especial, sem matrícula, com preço super acessível, condições muito legais, e algo que eu acredito. Deixa eu te dar um testemunho próprio aqui, pessoal. Eu tenho muita dificuldade com o inglês. Sempre quis aprender, sempre achei necessário, sempre me cobrei, às vezes nas viagens internacionais, ver as coisas acontecendo, ver o acesso a tanto material, e não conseguir dominar aquilo, me deixava extremamente angustiado, mas com muita dificuldade. E aí, quando eu conheci a metodologia, comecei a olhar, a estudar, e falei: acho que isso aqui dá para mim, acho que isso aqui eu consigo, e tem sido uma bênção na minha vida. Então eu queria desafiar você. Talvez você está com 45 igual eu, ou um pouco mais ou um pouco menos, dizendo assim: para mim isso não é para mim esse negócio, eu não consigo. Consegue. Eu acho que a sua agenda não é tão cheia quanto a minha. Eu acho que você não tem tanta coisa na sua cabeça quanto eu tenho. Então para você vai ser mais fácil ainda. Tenho certeza disso. Então, matricule lá e participe desse momento de Deus para a nossa igreja. Amém? Tem a palavra de Deus para você nessa manhã. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. Hoje à noite eu quero ter uma reunião rapidinha com quem se inscreveu para a caravana em Volta Redonda. Amém? Você que vai na conferência, você que deu o seu nome, ou você não deu, mas gostaria de ir. Hoje, após o culto, eu quero dar uma palavrinha com você muito rápida. Preciso alinhar algumas coisas com você, preciso compartilhar algumas coisas com você. Então, se você puder, você que está online também, se você puder estar à noite, vai ser muito bom. 1 Samuel capítulo 7, verso 12, fala assim: Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas Israel arrebatou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel liderou Israel todos os dias da sua vida. Anualmente rodeava por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava as questões de Israel em todos esses lugares. Voltava, porém, a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde liderava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom, a gente falou sobre Samuel, sobre esse momento de Samuel, né, no domingo passado. Falamos sobre quando a glória de Deus foi embora, né, quando levaram a arca do Senhor, e a arca do Senhor simbolizava e trazia a glória de Deus.
E agora nós estamos falando sobre esse retorno, essa passagem, o pano de fundo dessa passagem é o retorno da arca do Senhor para o povo de Israel. Mas tem algumas coisas muito fortes para a gente falar sobre isso. Por que que a arca do Senhor voltou? É um ponto, né? Capítulo anterior, aí no capítulo 7, você vai ver isso. No capítulo 6, desculpa. Por que que a arca do Senhor voltou? Voltou porque quando os filisteus levaram a arca, vou resumir para você, mas eu quero que você leia em casa. Colocaram a arca no templo do Deus deles, e aí a arca passou ali uma noite. Quando acordaram de manhã, o Deus tinha caído, a estátua do Deus tinha caído, quebrado a cabeça, e eles entenderam que era uma maldição do Deus de Israel. Diz a palavra que pragas vieram sobre o povo, pragas pesadas, coisas estranhas. Uma delas, uma infestação de hemorroidas nas pessoas. Uma infestação de ratos. De repente os ratos invadiram todo é lugar. Praga, por quê? Porque a arca do Senhor estava sendo defraudada, estava sendo colocada em lugar indevido, estava sendo feito, a presença de Deus estava sendo tratada de forma errada. Deixa eu te falar, querido, se tem alguém que ama a liberdade, é esse que vos fala. Eu acredito no Jesus que morreu na cruz para me libertar. Eu acredito que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas liberdade não tem nada a ver com falta de respeito. Liberdade não tem nada a ver com bagunça. Liberdade não tem nada a ver com desonra. Então às vezes eu vejo algumas pessoas falando, não, porque eu oro do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu cultuo do meu jeito. Se o seu jeito não for o jeito que Deus mandou você fazer, você está errado. Deus pode mandar a gente fazer o que Ele quiser, amém ou não? Pode. Um dia eu estava no templo antigo ainda, no espaço antigo, eu estava na igreja, algumas vezes aconteceu, mas teve um dia que foi muito especial, eu me arrumei em casa, eu estava me sentindo bonito. Sabe quando você se arruma para ir para a igreja e fala assim, hoje eu estou bonito, né? E eu estava me sentindo bonito. E aí no meio do louvor, a gente ficava em cima da plataforma naquela época, Deus falou comigo, eu quero que você se prostre. Quero que você se prostre. Quero que você se prostre. Aquilo foi tomando meu coração, e eu fui me prostrando, e o Espírito Santo falava, mais, eu fui me prostrando, até o ponto de ficar deitado no chão, estirado no chão, e ali eu fiquei por muito tempo. Mas você adora a Deus assim? Deus queria dessa forma, com a minha roupa bonita, com a minha roupa nova, com tudo que eu tinha entregue a Ele. Agora não é que todo domingo agora então, porque eu fiz isso um dia, então todo domingo agora eu vou deitar no chão. Se Deus não mandar, eu estou errado. Se não for o jeito que Deus quer. Então eu falava, todo domingo eu quero que você se ajoelhe e passe o culto inteiro ajoelhado. É todo domingo. Eu quero que hoje você se ajoelhe. É hoje. Eu quero que nunca você se ajoelhe. Então é nunca. É como Deus quer. A gente precisa entender que o véu foi rasgado, mas o Deus continua o mesmo. O véu rasgado não diminuiu quem é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. Deus continua sendo soberano sobre as nossas vidas. E às vezes num culto a gente esquece disso. A gente acaba abrindo mão desse lugar, e a glória de Deus, a presença de Deus vai embora. Vai embora, por coisas simples. A quem é o culto? O culto é ao Senhor, amém? Colocaram a arca num templo onde o culto era para outro Deus. Maldição. Então, mas é lá, né? Imagina, pastor, nós estamos dentro da igreja. Isso aqui não quer dizer nada, querido, na nova aliança. Isso aqui é só um prédio. A gente podia estar na praça, a gente podia estar no estádio da cidade, a gente podia estar dentro de um clube. Não quer dizer nada. Porque agora a presença de Deus habita em nós. Fala comigo assim, a presença de Deus
habita em nós. Fala comigo assim: a ação do Espírito Santo é em nós. Agora olha para o irmão, tal do céu, e fala assim: a ação do Espírito Santo, fala com ele assim, ó, é em nós. Fala assim, ó, não é em mim sozinho e nem em você sozinho, é em nós. Percebe a importância do culto? O culto ao Senhor nos reúne para a presença de Deus. Ah não, mas eu sozinho dou conta. Não, você sozinho pode ser salvo, você sozinho pode ir para o céu, você sozinho faz muita coisa, mas a ação do Espírito Santo é através do corpo, e eu não sou o corpo sozinho, eu só sou corpo junto com você. Ah, então nós só somos corpo se estiver no culto. Não, nós somos corpo em qualquer lugar, porque eu tenho uma aliança contigo. Você tem uma aliança comigo também? Não. Nós estamos juntos. Então eu posso estar viajando, que eu sou corpo contigo, e o Espírito Santo de Deus age em nós. Mas como fomentar isso? Como aumentar isso? Como acender o fogo? São os cultos. É o GC, as redes, porque senão se distancia. Sim ou não? Imagina que você chega para sua esposa e fala assim: olha, eu tenho uma aliança com você, mas você mora lá no Pará e eu moro lá no Rio Grande do Sul. E não precisa vir na minha casa não, nem eu vou na sua. A gente conversa por Skype, a gente vai chamar de vídeo. Quanto tempo vai durar esse negócio? Aí você fala, mas com Deus não é assim. Mas qual que é o corpo de Cristo na terra? Quem que é a noiva do Senhor Jesus nessa terra? Somos nós, juntos, conectados e ligados. Amém? Então cuidado quando você olha para uma passagem dessa e fala assim: ah, mas isso é lá. Não, isso pode ser aqui. Nós podemos vir à igreja e prestar um culto a um Deus desconhecido. Nós podemos vir à igreja e acender um fogo estranho ao Senhor. Por quê? Como que eu faço isso? Quando eu carrego outros deuses comigo. Eu estou aqui, mas a minha preocupação é se está tudo adequado, está tudo... Peraí, isso aqui não pode ser um Deus na minha vida. O culto é ao Senhor. Ah, mas a minha casa, a minha família, que hora vai terminar o culto? Porque eu tenho... Não, a minha família não pode ser um Deus na minha vida. O culto... Mas pastor, eu tenho responsabilidade. Tem um monte de irmãs aqui que eu conheço a vida, fala comigo, que tem, não, pastor, eu preciso chegar em casa a tal hora, tem que fazer almoço, sim, mas... as que eu conheço, eu sei que o almoço está adiantado desde ontem, que as panelas estão preparadas. Por quê? Porque dedicou esse tempo ao Senhor. Amém? Você está entendendo ou não? Nós podemos fazer isso, querido, tranquilamente. Então eu preciso olhar para os textos do Antigo Testamento e falar assim: bom, peraí, o que isso tem a ver comigo? Senão vira só história. E livro de história... a livraria está cheio. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de ensino. Amém? Então eu tenho que olhar e tenho que aprender. Segundo ponto, houve morte pela falta de temor e reverência. Quando a arca chegou em Bet-Semés, o povo se alegrou muitíssimo, mas alguns, olha só, deixa eu voltar aqui, a arca foi levada 10 quilômetros de distância mais ou menos, uma cidade da outra, e lá teve pragas. Aí o que o povo ímpio fez? O que os ímpios fizeram? Os filisteus: vamos devolver a arca, esse negócio é maldição para a gente, ok? Como é que eles fizeram isso? Presta atenção nos detalhes. Eles pegaram a arca, colocaram 2 vacas recém-paridas, puseram a arca nessas 2 vacas, pegaram os bezerros dessas vacas, tiraram dali, esconderam e soltaram as vacas. Se as vacas chegarem lá, é porque isso tem que ser feito. Por que isso? Porque uma vaca recém-parida, não sei se você já sabe, mas ela vai procurar o quê? O bezerro dela. Mas as vacas chegaram, então essa era a vontade de Deus. Eles mandaram junto com a arca ratos de ouro e símbolos de hemorroida de ouro. Eu sei que é feio, mas eu preciso te contar o que está na Bíblia. Na intenção de ser um sacrifício de pedido de perdão.
deles serem perdoados e desculpados pelo Deus do povo de Israel, porque essa era a forma que eles sabiam fazer. E deixa eu te falar um negócio, olha para o teu pastor, para a tua pastora, para o teu líder, não como alguém que está te acusando, mas olha como alguém que está te ensinando. Tem coisas que vocês vão ser confrontados, que eu sou confrontado diariamente. Ué, mas eu sempre fiz assim. Mas essa é a forma que eu aprendi. Eu falei, esses dias a pastora Carla estava com uma pessoa, conversei com uma pessoa, e a pessoa falou para ela assim, não, porque eu fiz assim e tal, porque eu fiz um voto pela cura, de uma história, não vou entrar em detalhes. E eu ofereci ao Senhor tantos reais, se a cura acontecesse. Aí a pastora falou assim, tá, mas não é assim. É, pastora. Eu falei, não é. Deus ele não funciona assim com a gente. Com todo carinho, tentando ensinar. E a pessoa falou assim, mas foi assim que a minha mãe me ensinou, e é assim que eu faço até hoje. Então, pela ignorância, ela estava fazendo algo que achava que era certo. E deixa eu te falar um negócio, pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida toda manhã, possa ser que Deus até abençoa, mas não é pelo voto, não é pela troca, mas é como a pessoa aprendeu a vida toda. Então esse povo, eles sabiam fazer assim, vão fazer o que a gente sabe fazer, vão mandar esse negócio junto aqui para ver se isso é perdoado. E aí a arca chegou e as pessoas se alegraram. O povo de Israel falou, meu Deus, voltou a arca, a presença de Deus está garantida. Mas mais uma vez, deixa eu fazer um parênteses aqui, a arca não voltou porque algum filho de Deus foi buscar. A arca voltou porque os ímpios a rejeitaram. Pensa sobre isso. Ninguém chegou para Samuel e falou, Samuel, como é que a gente vai fazer? Samuel, levar a arca do Senhor, como é que faz, Samuel? Observa isso, querido. Quantas vezes a igreja, ela é reativa e não proativa? Sabe o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Porque a igreja perdeu a parte proativa e ficou só com a parte reativa. Se alguém fizer um trabalho de bruxaria na porta da igreja hoje, amanhã a oração está cheia. Meu Deus, vamos guerrear. Nós estamos reagindo ao inferno. Entendeu ou não? Ao invés de a gente ser proativo, espera aí, vamos orar, vamos começar a orar aqui, ó. Vamos quebrar toda a parede, toda amarra, toda corrente que segura as pessoas. Nós vamos guerrear por isso, vamos gritar por isso, vamos adorar por isso, vamos interceder por isso, e Deus vai fazer uma grande obra. Não, a gente fica esperando o ataque do inimigo. A gente pegou aquela parte que diz, as portas do inferno não prevalecerão, e a gente entendeu errado. Quando você ouve esse texto, quando você lê esse texto, você pensa o quê? A maioria das pessoas que eu pergunto, eu falo assim, não, eu imagino uma porta e a igreja tentando arrombar. Querido, não, querido, não é isso não. Não vai reter o que é da igreja, vai abrir, vai escancarar, e nós vamos saquear o inferno. A gente precisa entender isso. A arca do Senhor não voltou para Israel porque Israel foi buscar. A arca do Senhor porque ela foi rejeitada pelos filisteus. A presença do Senhor tem sido rejeitada pela mídia, pela internet, pelos formadores de opiniões, e a igreja está se levantando achando que está fazendo uma grande obra, até está, mas devia ter sido diferente. A vida inteira nós ouvimos o quê? Quem tem 45 anos ou mais sabe, vai saber o que eu vou falar. Eu ouvi a minha vida inteira que televisão era de quem que era a televisão? Fala para mim. Do capeta. E a televisão é de quem hoje, gente? Fala para mim de quem que é a televisão, gente? É do capeta. A gente entregou para ele.
A gente declarou a vida toda isso, e agora eu tenho que ficar em casa com meus filhos e dizer, não vê isso, não pode ver esse canal, não, porque é dele. Mas foi a igreja que entregou, foi a igreja que declarou sim ou não. Posso continuar? Não. Você aguenta? A igreja a vida toda falou o que de política? Política e igreja não se mistura. Sim ou não? Olha o resultado que nós temos hoje. Qual é a maior democracia do mundo? Estados Unidos da América. Estão sendo bombardeados na democracia, mas ainda é uma das democracias mais fortes do mundo, ainda é, mas ainda tem cristão que não separa política de Bíblia, por isso que consegue ser forte ainda. Jesus veio à terra, e por que ele foi rejeitado? Porque os filhos de Deus, o povo de Israel, estava equivocado, esperando um líder político. Mas Jesus não deixou de tocar a política, mesmo não sendo um líder político. Jesus quebrou com o sistema romano. Posso ir além? A reforma de Lutero não foi propriamente contra a igreja. A reforma de Lutero foi contra os domínios romanos. Entende aí? Depois, se você tiver dúvida, você pergunta para mim. Não posso falar claramente aqui porque está transmitindo. Foi contra os domínios romanos. Foi Roma que entrou na igreja. E deu no que deu. E pior, nós arrastamos de lá um monte de coisa para cá, porque os nossos pais nos ensinaram assim, e nós não temos coragem de abrir a Bíblia e falar assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, mas a arca voltou, capítulo 6, verso 19, a arca voltou, o povo ficou feliz, mas alguns desavisados foram lá e fizeram o quê? Tocaram na arca e abriram a arca. Cuidado com o oba-oba. Liberdade não quer dizer oba-oba. Ah, agora eu posso tudo. Quer ver um lugar que tem muito oba-oba? Futebol de crente. Tem ou não tem? O pessoal gosta de futebol aí. Na igreja é santo, santo, santo. No futebol pode xingar, pode mandar o irmão para o inferno, pode quebrar a canela dele. Porque aqui está tudo certo. Não, querido, a gente é crente em qualquer lugar. Você quer xingar o irmão e fala, vai abrir uma célula! Né? Ô, seu amigo de Filisteu, ajuda aí! Mas xinga igual crente. Não está liberado tudo. O oba-oba, porque na minha época nem futebol podia jogar. Fui buscado na quadra na praça, acima da igreja, na Kombi da igreja, porque eu estava jogando futebol com os meninos. Meu passado. Podia de jeito nenhum. Agora pode. Nós somos livres. Mas somos crentes, continuamos sendo crentes, amém ou não? Eles pegaram a arca, tocaram na arca, abriu-se a arca para ver o que estava dentro da arca, e 70 homens morrem, porque trataram a possibilidade da presença de Deus de forma equivocada. Deus era mais duro, não era não, gente? Imagina se fosse hoje. Se Deus sondasse o nosso coração quando nós entrássemos no templo. Deixa eu ver se o coração da irmã Cleudes como é que está hoje. Ela vai fazer o que aqui? Deixa eu ver. Se Deus começasse a sondar o coração. Da Denise, deixa eu ver aqui. Do Paulinho, deixa eu ver aqui. Será que eu estava vivo, querido?
Será que ia ter culto hoje? Porque a arca estar ali não significava a garantia da presença de Deus. Deus se manifestava através da arca de tempo em tempo. Mas era a possibilidade, eles abriram a possibilidade, tocaram na possibilidade, morreu. 50 mil pessoas atônicas vendo isso acontecer, porque perderam o respeito, o temor e a santidade. Quero falar outra coisa com você. Toda vez que você ficar muito longe da presença de Deus, você vai perder o temor e a santidade e o respeito. Para de ver seu devocional. Para de ler a Bíblia, para de vir ao culto. Pouco a pouco você vai perdendo o temor, a santidade e o respeito. Levanta a hora que eu quiser, vou embora a hora que eu quiser, chego a hora que eu quiser, adoro se eu quiser. Se quem for pregar for quem eu gosto, eu fico. Se não for, eu levanto mesmo, não fico mesmo. Você está muito distante da presença de Deus. Você não devia fazer isso nem com o ímpio. Contei ontem no café de líderes. Quero adorar a Deus por você que esteve no café ontem. A coisa mais graciosa é quando a gente prepara uma mesa para as pessoas e elas vêm, né? Como é bom. Triste é quando você prepara e não vai ninguém, né? Então, se você quer que as pessoas vão para a sua mesa, frequente a mesa dos outros. Vai ser bom para você. A gente colhe o que a gente planta. E ontem foi muito precioso o café. E eu falei sobre isso, né? Sobre essa questão da gente não entender o que Deus está fazendo, o tempo de Deus, não ter esse discernimento do que está acontecendo no nosso meio, esses ciclos, e a gente se comporta mal, a gente se posiciona mal, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, fazer do jeito que quiser. Não pode, querido. E aí eu contei para eles que eu fui numa palestra esses dias em Patinga. Pensa num negócio ruim, sabe, aquele ruim, e aí foi ficando, eu estava com algumas pessoas da igreja, as pessoas assim, vambora bispo, chega, vambora, eu não vou não, filho, vou não, porque eu não gosto que ninguém saia no meio do que eu estou falando. E era um ímpio que estava lá, era um negócio profissional, não tinha nada a ver com a igreja, mas eu não posso plantar o que eu não quero colher. Respeito às pessoas. Eu tenho certeza que ele não saiu de casa pensando assim, eu vou fazer o meu pior. Ele saiu de casa pensando, eu vou fazer o meu melhor. Então respeite as pessoas. Respeite a presença de Deus. Se posicione, se poste da forma certa. E aí, depois que esses 70 foram mortos, depois que 50 mil pessoas ficam atônicas, aí vem Samuel dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque a gente pega esse texto e fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá, mas vamos ver o saco de sal que eles comeram antes, vamos ver o tanto de angu que eles tiveram que comer antes, vamos ver o tanto de estrada que eles caminharam antes. É igual eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ah, que textuário lindo, joia, vai ver o antes, né? Tive fome, tive frio, fui abastado e fui perseguido e tal, e apanhei, e pá, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem uma história, não fica sendo papagaio de pirata, repetindo assuntos que você não tem autoridade. Bispo, mas aí eu não posso fazer nada. Busca autoridade. Como é que você busca autoridade? Vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Tem coisa que eu não tenho autoridade, querido. Aliás, tem muita coisa que eu não tenho autoridade. As pessoas vêm me perguntar, bispo, isso aqui eu não sei. Por quê? Porque eu não vivi, porque eu não estudei, porque não é comigo. Alguém fala, eu quero conversar sobre Apocalipse. Eu falei, vem cá, pastora Carla. Pode conversar. Tem mais autoridade do que eu, conhece mais do que eu, ama o negócio. E não tem nenhum problema. Cada um no seu lugar.
Mas tem crente que não tem experiência para nada, não tem autoridade em nada. Ué, peraí, o Espírito Santo de Deus habita em você, ué. Você tem que ter experiência, tem que ter autoridade em alguma coisa, em alguma área, ou em várias áreas, ou em várias coisas. E aí você pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus está mostrando para Israel a repercussão através da arca. Deus está injetando um ânimo de busca ao Senhor. Nós terminamos o texto dizendo que Samuel liderou o povo de Deus até os últimos dias da sua vida, naquilo que era uma restauração de aliança. E qual era a ordem que eles tinham? Se livre de todos os ídolos e altares idólatras, se arrependam verdadeiramente, tira no meio de vocês os balaíns, os astarotes, e sirvam somente ao Senhor. É o que vem antes desse texto, até aqui nos ajudou o Senhor. É o contexto do negócio. E nós carregamos ídolos, queridos. É difícil falar isso dentro de uma igreja evangélica, né? Porque a gente entende como ídolo imagem de escultura. A gente entende como ídolo figuras, fotos. Mas a gente falar, isso é só a materialização de um ídolo. Muitos de nós temos ídolos, idolatramos o nosso conhecimento, idolatramos a nossa religiosidade. Você chegou para mim e fala assim, pastor, mas Deus tinha que me responder, eu orei muito. Oh. É assim então? Então você ora muito e Deus é obrigado a te responder. Eu jejuei muito, glória a Deus, você está mais santo agora, você consegue ouvir mais o Espírito Santo de Deus, devia estar de boca fechada, quietinho, esperando Deus falar, ao invés de estar reclamando. Então a gente vai idolatrando. O que é idolatria, querido? Idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer gesto no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, se o meu filho é a coisa mais preciosa da minha vida, cuidado, pode tornar uma idolatria. O meu casamento é a coisa, cuidado, porque, não vou falar isso não, cuidado, meu trabalho, vejo crente falando, assim, bispo, não fui no culto não, porque estava achando que eu ia ter febre, sabe, e aí eu não fui no culto não, mas na segunda-feira, 6 da manhã, morrendo, vomitando, com diarreia, com febre, com não sei o que, está trabalhando, porque eu trabalho, eu trabalho, lógico, tem que ir mesmo, não estou falando para você não ir não, tem que ir mesmo, mas tem que vir adorar a Deus também. Esse dia alguém me ligou e disse para mim assim, bispo, estou passando muito mal, olha o que Deus falou comigo, Deus me advertiu, não foi irmão não, foi para mim, passando muito mal e tal, eu vou ficar no culto online hoje, o senhor me abençoa? Aí eu comecei a falar com ele assim, lógico filho, eu oro por você, te abençoo. Quando eu estava no meio da frase, Deus falou comigo assim, ô Paulo, lugar de doente é no hospital. Manda vir para a igreja, o hospital é a igreja. Quer ser curado? Vem para a igreja. Mas o que vão pensar de mim? Você está preocupado com o que vão pensar de você? Ou você está preocupado com o culto que você vai prestar ao Senhor? Mas eu posso vomitar. Na sua casa você vomita também? Então, você está em família, ou nós não estamos em família. Aquela placa que está lá fora é mentirosa. Vão levar a sério, querido? Vão levar as coisas a sério?
A gente é ou não é uma casa? A gente é ou não é uma família? É simples, é só decidir. Bispo, mas todo mundo vai entender assim? Eu não tenho compromisso com todo mundo, querido. Eu tenho compromisso com Deus e com as pessoas que querem aprender o que Deus está nos ensinando. As pessoas vão chegando e vão aprendendo, não tem problema. E o que vai atrair as pessoas para querer mais de Deus é saber que nós estamos vivendo o que Deus tem para a gente. É isso. Não precisa pregar o evangelho nas praças, deixa eu te falar, não precisa, sabe por quê? Mais de 50% da cidade de Timóteo é evangélica. E os outros 50% conhecem Jesus e sabem quem é o Rei dos Reis. Então elas não estão na igreja porque elas não conhecem Jesus, elas não estão na igreja porque a igreja não representa Jesus. Entende? Porque a gente não entendeu o que é, nós não estamos tratando a presença de Deus da forma adequada. Então eles não vêm, porque não faz diferença. Nós não estamos impactando as pessoas por aquilo que nós carregamos, e muitas das vezes não é porque a gente está em pecado não, querido. Muitas vezes é porque nós não estamos sendo proativos. Eu estou falando para você algo que Deus trata comigo. Eu tenho algumas dificuldades na minha vida com algumas coisas, mas eu luto. Eu tenho dificuldade de chegar em pessoas que eu nunca vi, ou que me deixam, não querem falar comigo. Mas há alguns anos atrás, quando eu mudei para a casa que eu moro, eu preciso dizer para essa rua que eu estou aqui. E tinha uma irmã na nossa igreja que fazia panetone de Natal deliciosos. E eu fui lá e encomendei um tantão de panetone com ela. E ela falou assim: pastor, mas é isso tudo mesmo? Eu falei: filha. Mas pastor, para que é os panetone? Mal te pergunto assim, porque é muito panetone. Eu fui para os meus vizinhos. E eu toquei na casa de um por um, vizinho que nunca falou bom dia comigo, toquei na casa e falei: aqui ó, Feliz Natal. Eu vim trazer um panetone para você, dizer que eu moro naquela casa ali, estou à sua disposição para te servir. Não falei de Jesus, não falei: olha, eu sou pastor da igreja tal, meu culto lá é domingo à noite, se você quiser visitar. Nada. Só disse para ele: eu carrego algo que eu quero te dar. Todos eles sabem que eu sou pastor. Esses dias a Letícia, um coleguinha da escola, falou assim: eu moro perto de você, seu pai é pastor, né? Eu escuto lá, eu vejo lá ele falando. As pessoas sabem quem você é, querido. Ah, então o senhor é perfeito? Não, a Giovana mora do lado da minha casa, né, Gi? Assim, ó. Ela sabe que eu não sou perfeito. A questão não é ser perfeito. A questão é querer melhorar a cada dia. Querer entregar o que você carrega, ser proativo. Para de reter o que Deus te deu. O que você retém vira lodo, estraga e azeda. Passa para frente. E aí, não satisfeito com tudo isso que Deus estava fazendo, Samuel agora havia julgado o povo, sacerdócio confirmado, presença de Deus na veia, Deus trazendo a arca de volta, tudo acontecendo, mas o povo com medo, deixaram a arca. Domingo que vem já falar sobre isso. Deixaram a arca na casinha do homem lá, ó, deixa quieto aí, esse negócio aqui é perigoso, nem pro tempo trouxe, deixa lá quietinho, esse trem aí é complicado. Mas agora o povo quer um rei. O povo não está mais satisfeito com o juízo de Deus. Por que o povo quis um rei? Porque eles olharam para as nações vizinhas e disseram: eles têm, por que nós não podemos ter? Cuidado com isso, querido. Posso ser bem direto com você? Ah, Jesus, tem misericórdia da minha vida. A gente faz isso entre nós, como as igrejas. A gente faz isso com as denominações.
Deixa eu te falar, são 12 portas, querido, diz Apocalipse. São 12 pedras preciosas, tem lugar para todo mundo, são chamados diferentes. Uns vão ser mais tradicionais, outros vão ser mais avivados, outros vão ser mais da palavra, é assim mesmo. Mas nós somos uma só igreja, um só corpo, uma só noiva. Eu não preciso, imagina se em cada casa que eu for visitar o meu amigo, eu quiser ficar lá, eu quiser tudo que ele tem na minha casa, que ele tem na casa dele, passar para a minha casa, não vai dar certo. Eu não preciso trazer a casa do amigo para a minha casa, porque na minha casa eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam, que me geraram. Então eu posso visitar a casa do vizinho, mas eu não preciso achar que é lá que está a resposta, ou que eu tenho que viver o que eles estão vivendo. Eles vivem outra coisa. Eu não preciso invejar, eu não preciso desejar, eu posso até me inspirar. Poxa, eu fui na casa da irmã Cleude, gente, ela faz o arroz de um jeito diferente, dá muito certo, eu vou tentar fazer também. Isso é inspiração, eu posso me inspirar nas outras casas, nas outras igrejas, mas sabe o que eu vejo? Uma insatisfação constante. Ah, mas lá é diferente, ah, mas lá, isso traz divisão para o corpo de Cristo, querido. Isso traz afastamento do corpo de Cristo, isso mina as nossas forças. Sabe por que a igreja romana é tão forte? Segura essa aí. Você sabe por que a igreja romana é tão forte? Porque ela não se divide. A igreja romana tem 4 ou 5 divisões em todo o mundo. 4 ou 5 movimentos que se dividiram em todo o mundo. Quantas igrejas nós temos na nossa cidade que se dividiram de alguma igreja? Mais de uma centena. Na nossa cidade. Percebe como é que a gente perde força? Como o reino de Deus. Eu não estou falando de igreja, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de reino. O reino de Deus perde a força, a verdade passa a ser banalizada, a verdade passa a ser questionada, porque cada um tem uma verdade, cada um fala uma coisa, e nós perdemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então pensa, aí eles pediram um rei porque eles queriam o que os outros tinham, e aí eles olham, Deus levanta agora Saul como rei, você sabe a história, e aí qual que é o ponto de Saul? Saul era bonito, forte, grande, sim ou não? Está na Bíblia, estou só passando para você, mas o que ele faz? Ele se esconde. Por que você está me tirando de trás das malhadas? Tinha uma estética muito boa, mas a alma tinha problema. Qual foi a queda de Saul? Você demorou para chegar? Eu tive medo do povo me abandonar, fiz o que não era para eu fazer. Olha o medo aí. Olha o medo lá de trás, aparecendo aqui na frente. Ou você cura os teus medos, querido, ou os teus medos vão te derrubar lá na frente. Talvez o teu medo hoje não tenha um impacto, porque você está num lugar ainda começando um projeto em Deus, mas se você não tratar esse medo hoje, lá na frente ele te derruba, porque ele continua aí. Então nós temos que ter medo? Não. Nós temos que temer a Deus. O que é temer a Deus? Querer saber o que Ele quer fazer, querer obedecê-lo e fazer como Ele quer que seja feito. Isso é temer a Deus. Faça o que Deus mandou e acabou. Ah, mas e se? Problema, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer.
Eu posso ter cuidado. Deve ter cuidado, você precisa ter cuidado com as coisas. Muitas coisas que eu quero falar aqui eu não falo, porque hoje em dia você fala as coisas são tiradas de contexto e você não sabe mais o que fazer. Mas nas minhas mesas, nas minhas aulas, nos meus gabinetes, quem quiser saber o que eu penso, eu falo. Quem quiser saber. Talvez você esteja aqui, você esteja online, você nem quer saber o que eu penso sobre isso. Por que eu vou falar? Mas não posso ter medo de ser quem eu sou. Não posso ter medo de esperar o profeta chegar, porque não é meu papel sacrificar o Senhor. Enquanto o profeta não chegar, não tem sacrifício. Mas o povo quer sacrifício, mas eu não vou fazer, porque não foi assim que Deus mandou. Era o que Saul devia ter feito. Mas eu vou perder a guerra se o povo for embora. Quem que ganhou as guerras de Saul? O povo ou Deus, gente? Quem ganhou as suas guerras, você ou Deus? Então por que temer? Você vai no médico, o médico começa a te consultar, fala assim, eu vou resolver o teu problema, eu vou fazer uma cirurgia, eu sou especializado nisso, nós vamos fazer assim, 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 vai dar tudo certo. No mês da sua cirurgia, na semana da sua cirurgia, o médico morre. O médico se muda para o Azerbaijão. O médico diz que não vai mais te operar. Ai, meu Deus do céu, agora o médico, ele era o melhor que tinha, como é que... Quem que vai usar o médico? É Deus. Eu procuro o melhor médico possível. Mas quem vai usar o melhor médico possível é Deus. A minha vida está na mão de Deus, eu confio em Deus. Percebe como é que quando a gente fala de Saul, lá no fronte de batalha, lá no fronte de guerra, falando do profeta, fica muito distante, mas nós trazemos isso para a realidade e está tão pertinho de nós. Percebe? Como é que a gente faz igualzinho Saul? Deixa eu ver onde que o médico está operando agora. Deixa eu ver aqui na internet. Ele está lá no Rio Grande do Sul. Eu vou ver se eu consigo operar lá no Rio Grande do Sul então. Espera Deus agir na sua vida. Para de ficar caçando coisa. Ou você não confia em Deus? Eu sempre falo isso de vez em quando na igreja e sempre alguém não escutou ainda. Tudo que é urgente, toda decisão urgente na sua vida, aquela coisa assim, se você não resolver agora, você vai perder a oportunidade. Se você não der a resposta agora, vai passar. Provavelmente não é de Deus. Eu não resolvo nada urgente. Quer ver eu te falar não, é me colocar contra a parede. Chega e fala assim, bispo, ou você resolve agora, ou não vai fazer. Então não vai fazer. Porque se for um negócio que eu não possa consultar o meu Deus, querido, não faço mesmo. Vai perder? Perde. Qual o problema? Eu não tenho nada mesmo. Nada. Tudo que eu tenho é do Senhor. E ponto final. Em paz no coração. Eu estava vendo um pacote de viagem, aí comecei a conversar com a pessoa que estava me atendendo, aí eu falei, tá bom, eu vou pensar e tal. Ela falou assim, se o senhor não responder até às 18 horas, o senhor perde, tá bom? Eu falei, então pode cancelar, já perdi. Eu falei, não, já perdi, não quero nem continuar conversando com você. Porque não sou eu que mando na minha vida, é o Senhor. Eu vou orar, Senhor, o Senhor quer que eu vá para esse lugar? Posso levar minha família? O Senhor vai me guardar? O Senhor vai prosperar? É esse lugar que o Senhor reservou para mim nesse tempo de férias? É esse tempo de férias que o Senhor reservou para mim? Eu tenho um sim do Senhor na minha vida? Enquanto Deus não falar, querido, acabou. E não estou falando de Deus falar de, eis que te digo, varão valoroso. Não. Aprende a ter intimidade. Deus pode falar sim, tá, gente? Não falando que Deus não pode falar, não. Deus pode falar sim. Mas aprende a ter intimidade com Deus tamanha, que Ele fala no seu coração, que Ele traz paz, que excede todo entendimento, que fica leve, para de sofrer. Você sabia que a Igreja Universal não chama Universal fora do país?
porque não comunica, a Igreja Universal fora do Brasil chama Pare de Sofrer. Lembrei disso aqui agora. Pare de sofrer, é uma declaração, para de sofrer, querido. Ah, mas eu nem gosto da Igreja Universal. Para de ser bobo. Para de atacar o igreja dos outros. E para de sofrer. Para de carregar um peso que não é seu. Eu achei fantástico, fui na Bolívia, cheguei lá, tudo igualzinho, mas o nome é Pare de Sofrer. Olha que legal, cara, que declaração legal. Sabe, começa a ter olhos bons para as coisas, começa a fazer o seu corpo ficar bom. E aí, para terminar, para a gente caminhar para o final aqui, Israel quer ter um rei agora, Saul é levantado, mas ele vai advertir o povo. Do capítulo 8, do 10 ao 20, do versículo 10 ao 20, o Senhor advertiu por intermédio de Samuel quais seriam as consequências e os cursos de um rei, de forma claríssima, forte, verdadeira. Vamos ver lá? Vira aí, capítulo 8, versículo 10. Fala assim, ó: referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse-lhes: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vocês. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram à frente deles. Alguns porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavarem os seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem as suas armas e equipamentos e seus carros de guerra. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servos. As vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos sereis seus servos. Naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e lutará as nossas guerras. Parece com alguma coisa que você viveu há pouco tempo atrás no seu país, não? Pensa bem. Seja honesto. Ó, vocês querem um rei? Os vossos filhos vão ser empregados dele. Está na Bíblia. As vossas vinhas vão ser dele. Os vossos jumentos serão dele. Vocês vão fabricar armas para ele. Vocês vão pegar o dízimo que vocês fizerem para dar para os oficiais dele. Mas é isso que vocês querem? Ah, o povo, sim. Parece loucura, gente, mas é o que aconteceu e acontece até hoje. Deus não parou de falar com a igreja, querido. Eu estou rindo, mas de verdade meu coração está queimando da presença do Espírito Santo, porque Deus não parou de falar com a sua igreja. Deus continua falando com o seu povo. É isso que vocês querem? Vocês vão continuar omissos? Vocês vão continuar passivos? Vocês vão continuar reativos ao invés de proativos? Vocês não vão se posicionar? É isso que vocês querem? Tá bom. Então eu vou dar para vocês um rei. Queridos, a gente precisa tirar essa mentalidade de escravo da nossa vida. A gente precisa tirar essa mentalidade de escravo do nosso coração. A gente precisa acabar com essa ideia de obreiro. E aí eu vou explicar o que eu estou falando para não ficar escandaloso. Obreiro é o que obra alguma coisa. Quem obra alguma coisa que não é dele. Nós não obramos nada que não é nosso. Nós somos filhos.
Nós não somos pagos por uma empreitada para ir para o céu. Faz tudo certinho, que aí você vai para o céu. A empreitada é fazer tudo certinho. Não, querido. Nós somos filhos, amados, queridos. E porque somos filhos, obedecemos o Pai. Porque somos filhos, amamos a casa do Pai. Porque somos filhos, somos coerentes à palavra do Pai. Não é o contrário. Mas nós agimos como obreiros, como escravos, como alguém que está fazendo alguma coisa por uma recompensa. Eu estou tentando ser gracioso, mas a palavra é muito forte. Quantos de nós apontamos o pecado do irmão lá? O texto diz lá, por que você olha o cisco no olho do seu irmão, mas não olha a trave do seu? E nós olhamos e falamos, é verdade, porque nós entendemos como trave algo muito grande, sim ou não? E o que é um pecado muito grande? É um adultério, é um assassinato, né? O que mais que é um pecado muito grande, na visão humana? Ah, mas eu não tenho isso na minha vida, então eu posso falar, porque eu não tenho isso. Não, que deixa eu te falar, a mentira está no mesmo nível. Aliás, a mentira tem até um pai. O orgulho é a raiz do pecado. Se você for orgulhoso de ser santo, você já está pecando. Você está entendendo, querido? Então, a gente sempre vai apontar algo que sobra na gente. Então, se a gente ora muito, a gente vai falar assim, a Cleonice não ora, porque eu oro muito, tá? Eu oro demais. Você não ora, primeiro, eu oro. Mas a Cleonice adora muito e eu não adoro, mas eu não falo da adoração, eu só falo da oração, que é o que me sobra. O que me falta, eu fico quieto. Isso não é corpo de Cristo. E vou fechar com essa frase. Como que o corpo funciona? O corpo, ele trabalha, se o louvor quiser subir, pode subir, tá? O corpo trabalha pelo corpo. O maior exemplo disso, sai daqui hoje, vai em casa, depois do almoço, vai bem tranquilo, você pega um martelo e dá uma martelada na ponta do dedão. Mas dá com força. Você vai achar que o seu coração saiu daqui e veio para cá. Não vai não. Por quê? Porque agora todo o seu organismo está trabalhando para o seu dedo não ficar pior do que já está. Joga sangue lá, joga lá, oxigena lá. Aconteceu alguma coisa lá, o cérebro está doido agora. Vai lá, parece que vai acontecer um desastre no seu dedo. Porque corpo é assim. Qual que é a parte do corpo que dá mais problema e a gente não se atenta para ele? Os pés. Sabe por quê? Porque é a parte mais distante do coração. É onde chega menos sangue, menos oxigênio. E a palavra de Deus fala o que mesmo? Aonde você colocar a planta de que mesmo? Dos seus pés. Pensa. A gente não se importa. Corpos se importam um com o outro, querido. Está com a pressão baixa, o que o médico fala? Deita na cama, levanta os pés. Por quê? Para os pés receberem menos sangue e o cérebro e o coração ter mais sangue. Olha o corpo trabalhando. Sim ou não? Agora abaixa, agora já resolveu, agora pode deitar direitinho agora. Aqui, ó, abaixa a cabeça aqui, ó, curva aqui para melhorar a circulação aqui, ó. Expandir a circulação para o seu cérebro receber sangue. Olha o corpo trabalhando. Você leva um susto, o que o corpo faz? Despeja adrenalina. O que a adrenalina faz? Te enche de coragem, te enche de vigor, faz você correr. Olha o corpo.
O que a gente faz na igreja? O Daniel está com medo. O Daniel está passando por uma fase na vida dele que ele está com muito medo. Aí eu comento com o André fala para mim assim: pastor, o problema é dele, deve ter semeado para colher. Isso não é corpo, gente. O corpo fala assim: pastor, vamos juntar 10 homens, cérebro, vamos juntar 10 homens, 10 membros do corpo, vamos lá na casa dele, e vamos injetar coragem nele, vamos dar coragem nele, até ele melhorar. Isso é corpo. Mas nós falamos que somos corpo, e não agimos como corpo. E sabe quem está morrendo, querido? Somos nós, os membros. Não chega sangue, é aqui, é aqui, é aqui, e necrosa, fica preto, inchado da ferida, amputa. Quantos membros são amputados da igreja? Quantos membros nós amputamos como igreja? Esse não serve. Sai, melhor cortar. Eu vejo pastores falando para mim assim: não, saiu porque nunca foi. Querido, quem sou eu para falar isso? Para dizer que alguém foi ou não foi? Sei lá, que talvez quem não seja sou eu até. É Deus que sabe. Vamos ficar de pé. Olha para você, pergunta para Deus, vê se você já pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja se você está tratando respeitosamente a presença de Deus na sua vida. Veja se você consegue olhar para Ele e dizer: isso tem a ver comigo. Veja se você não está olhando para os lados e achando que o vizinho é melhor. Você não está querendo o que o outro tem, mesmo sabendo que vai se tornar escravo daquilo. Mas você dizendo: sim, eu quero, para ficar bem na fita, para não chatear ninguém, para não magoar ninguém. Cuidado para você não ser levado pela enxurrada. O mundo é uma enxurrada, vem tudo na enxurrada, vem pneu, vem tronco velho, vem sofá, vem comida, vem lixo. Uma lixaiada. Enxurrada do mundo. Enxurrada, eu não faço parte da enxurrada. Eu quero ficar com as correntes do Negueb, que se enchem com as chuvas do Senhor, e eu sou levado pelo rio dele. Pede ao Senhor, deixa Ele te sondar o seu coração.